Você sabia que nos últimos tempos existe uma religião emergente que pode mudar o curso da história? De acordo com a profecia do livro do Apocalipse, o surgimento de uma religião dominante é antecipado nos últimos dias. Neste vídeo, realizaremos uma análise abrangente de como esta religião poderia consolidar seu controle global e quem poderia estar impulsionando sua expansão. Examinaremos as estratégias utilizadas, os principais atores envolvidos e as implicações apocalípticas deste fenômeno. Prepare-se para descobrir uma revelação chocante que pode redefinir nossa compreensão do fim dos tempos. Antes de continuar, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma atualização. Vamos começar! O livro do Apocalipse é único na Bíblia, revelando os eventos futuros da humanidade e o fim dos tempos. João, o autor deste livro, recebeu essas revelações enquanto estava exilado na ilha de Patmos por causa de sua fé e testemunho de Jesus Cristo. Em suas visões, João viu e ouviu coisas tão extraordinárias que em diversas ocasiões, um anjo teve que lembrá-lo de anotar tudo o que testemunhou. Apocalipse é um livro fascinante com um tema claro: o triunfo do bem sobre o mal. Descreve como as forças do mal lideradas por Satanás serão finalmente derrotadas. Este livro cobre uma série de eventos que ocorrem antes, durante e depois do retorno do Senhor Jesus, proporcionando uma visão detalhada do julgamento final, da destruição do mal e da restauração do reino de Deus. O Apocalipse é uma obra rica em simbolismo e profecia, oferecendo esperança e conforto aos crentes enquanto antecipa o cumprimento das promessas divinas. No capítulo 17 de Apocalipse, somos apresentados a uma revelação chocante. João é convidado por um anjo para testemunhar o julgamento de uma mulher má, que representa a última religião mundial, descrita como uma prostituta. Ao lermos e estudarmos esta passagem, também somos convidados a testemunhar a ruína e a humilhação desta falsa religião. Você está pronto para descobrir? Para uma compreensão clara, analisemos os versículos do capítulo 17 do Apocalipse, onde os detalhes deste evento nos são revelados. Vamos ler o versículo 1. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem aqui, e eu te mostrarei a sentença contra a grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Um dos 7 anjos com as 7 taças falou com João e relacionou o julgamento da prostituta às últimas 7 pragas. A cronologia muda para focar nos julgamentos sobre o império mundial do Anticristo. A grande prostituta, uma metáfora para a religião falsa, a idolatria e a apostasia, será julgada. Na visão de João, a prostituta está sentada numa posição de autoridade sobre muitas águas, representando povos, multidões, nações e línguas. A sua influência e domínio serão universais, e todos se entregarão à falsa adoração do sistema babilônico. A religião falsa dominará o mundo no período da tribulação após o arrebatamento. A verdadeira Igreja de Cristo é descrita como uma virgem santa e pura, em total contraste com a imagem desta mulher, representada como uma prostituta. Karl Marx declarou certa vez que a religião é o ópio do povo, e em certo sentido, ele estava certo. A religião vazia, desprovida de significado real, pode ser tão viciante e enganosa como uma droga. Esta falsa religião, simbolizada pela prostituta, não oferece a verdadeira salvação e conduz os seus seguidores por um caminho de infidelidade espiritual, idolatria e apostasia. Enquanto a verdadeira igreja busca santidade e pureza, esta falsa religião busca poder e controle, enganando as massas e distanciando-as da verdade. Continuemos lendo os versículos 2 e 3, com a qual os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua fornicação.
E ele me conduziu em espírito ao deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A associação da prostituta com os reis da terra mostra sua vasta influência. A frase "eles cometeram fornicação" reflete a imoralidade espiritual da prostituta com os líderes mundiais. Não apenas governantes e pessoas influentes se aliam a ele, mas os habitantes da terra, um termo para incrédulos, ficam intoxicados com sua falsidade. Todos se rendem a esta abominável religião mundial do anticristo, não literalmente com atos sexuais, mas espiritualmente, em completa rendição à falsidade. Então, o anjo que estava falando com João o levou em espírito para um lugar desolado, semelhante ao local onde se acredita que a Babilônia moderna esteja. Lá, João viu uma mulher sentada em uma besta vermelha, que é identificada como o anticristo em outras passagens do Apocalipse. Isto indica que o anticristo apoia esta mulher. A religião será fundamental no reino do anticristo, especialmente depois que os julgamentos de Deus desolarem o mundo e os poderes políticos, econômicos e militares entrarem em colapso. Em seu desespero, as pessoas recorrerão ao sobrenatural. Assim, a fera e a mulher coexistirão por um tempo. Inicialmente, a religião será separada do domínio do anticristo. No entanto, chegará um ponto em que a relação entre os dois mudará drasticamente. A besta acabará por rejeitar e destruir simbolicamente a prostituta, deixando-a desolada e impotente. Nessa altura, o falso profeta desempenhará um papel crucial na instigação da adoração global do anticristo, consolidando assim o controle absoluto sob o domínio da besta. Vamos continuar lendo o versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. Neste versículo encontramos a vestimenta da prostituta. Como é comum entre figuras que buscam se destacar, a prostituta babilônia escolhe suas roupas para chamar a atenção. João a descreve vestindo vestes roxas e escarlates, cores historicamente associadas à realeza, nobreza e opulência. Essas cores não simbolizam apenas sua posição de poder, mas também sua capacidade de seduzir e atrair. Além disso, é adornado com ouro, pedras preciosas e pérolas, elementos que não só indicam sua riqueza material, mas também reforçam sua imagem de luxo e sofisticação. Este traje luxuoso e ostensivo não apenas a diferencia, mas também sublinha sua capacidade de enganar e atrair aqueles que buscam riquezas terrenas e prazeres sensoriais. Como indicação adicional de sua riqueza, a prostituta tinha um cálice de ouro na mão. Como as prostitutas que querem tirar tudo o que a vítima tem, elas embebedarão suas vítimas. O cálice de ouro da prostituta está cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. Continuemos lendo o versículo 5. E na sua testa estava escrito um nome, um mistério: a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Assim como era comum no mundo romano as prostitutas se identificarem, a prostituta babilônia também tem um nome escrito na testa. Ela é chamada de Mistério, Babilônia. Isto sugere que Babilônia, neste contexto, não se refere simplesmente a uma localização geográfica. Esta não é a antiga Babilônia da época de João, nem uma reconstrução física da cidade nos últimos tempos. A Babilônia simbólica pode ser vista, em certo sentido, como uma representação de sistemas religiosos apóstatas ao longo da história. Mas Babilônia a Grande simboliza em um sentido especial as religiões apóstatas que se unirão no tempo do fim. Ela é apropriadamente chamada de Mãe das Prostitutas,
um termo que frequentemente simboliza a idolatria nas Escrituras. Surge então a pergunta: por que esta religião falsa é chamada de Babilônia? Babilônia tem um significado profundo na história bíblica. Mencionada 287 vezes na Bíblia, é a segunda cidade mais citada depois de Jerusalém. Localizada às margens do rio Eufrates, a Babilônia era considerada o berço da civilização, mas também simbolizava uma rebelião organizada contra Deus, conforme narrado no capítulo 11 de Gênesis. Após o dilúvio, Babilônia representou uma hostilidade marcante para com a vontade divina. Com o tempo, Babilônia tornou-se a capital de um império que conquistou Judá impiedosamente, colocando-o sob seu domínio. Para o povo de Deus, a Babilônia personificava tudo o que era mal: crueldade, luxúria e ganância, vista como inimiga do povo escolhido de Deus. Aqueles que conhecem o Antigo Testamento reconhecem que Babilônia está associada a formas organizadas de idolatria, blasfêmia e opressão do povo de Deus. Durante o reinado do Anticristo, a Babilônia exercerá uma influência sem precedentes no mundo, tanto religiosa quanto comercialmente. Apesar da sua opulência, Babilônia representa a idolatria, abominações e impureza. É a personificação do movimento satânico, que poderia ser descrito como a religião da ordem global. Nosso mundo está pronto para ser seduzido por esta figura, movido pela ideia de que o fundamental é ter uma crença, independentemente de sua natureza específica. Esta tendência é claramente observada no movimento ecumênico que ganhou força nos últimos tempos. As principais religiões mundiais e líderes cristãos proeminentes estão unindo forças, sinalizando um movimento sem precedentes em direção à unidade religiosa global. Este fenômeno parece estar abrindo caminho para os eventos finais, onde as profecias bíblicas e as visões de um mundo unificado sob uma única religião poderiam encontrar cumprimento. A crença de que todos os caminhos levam a Deus é um erro, como diz o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece certo, mas o seu fim é o caminho da morte. A sabedoria humanística é uma base pobre para determinar o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal, digno ou indigno. A revelação escrita de Deus é a única fonte infalível para determinar o caminho certo da vida. O caminho humano contém em si as sementes da morte. O caminho de Deus leva à vida eterna. Continuemos lendo o versículo 6. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, e quando a vi, fiquei maravilhado com grande espanto. Como muitas prostitutas, esta mulher estava embriagada, mas não por consumo de álcool. A prostituta babilônica é descrita como embriagada com o sangue dos santos e mártires de Jesus. Esta expressão vívida era frequentemente usada no mundo antigo para denotar um desejo feroz de violência. Alguns interpretam os santos e os mártires de Jesus como dois grupos diferentes, os primeiros do Antigo Testamento e os últimos do Novo Testamento. No entanto, ambas as descrições provavelmente se referem ao mesmo grupo, o povo de Deus ao longo da história. O ponto crucial aqui é que a religião falsa, personificada pela prostituta, é perseguidora e assassina. Embora o mundo esteja cativado por ela, a prostituta fica embriagada com o sangue do povo de Deus. A visão foi tão chocante que quando João a viu, ficou espantado, expressando confusão, choque, surpresa e medo diante da terrível visão desta figura esplêndida e de seu objetivo mortal. É crucial lembrar que algumas das mais terríveis atrocidades cometidas contra cristãos genuínos foram perpetradas em nome da Igreja, como durante a Santa Inquisição, que foi promovida pela Igreja Católica. Continuemos lendo versículos 7 e 8. E o anjo me disse: por que você está maravilhado? Eu te contarei o mistério da mulher e da besta que a carrega, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres.
A besta que você viu era e não é, e está prestes a subir do abismo e ir para a perdição. E os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não estão escritos desde a fundação do mundo no livro da vida, ficarão surpresos quando virem a besta que era e não é, e será. O foco da explicação está na besta. Parecia que a prostituta governava o sistema do anticristo, mas ele é o fator dinâmico, usando-a da mesma forma que os tiranos sempre usaram a religião, como uma mera ferramenta para cumprir seus propósitos. A besta que João tinha visto é o anticristo, o governante satânico do último e mais poderoso império da história humana, que servirá como instrumento de Satanás para atacar Israel, perseguir os crentes, conquistar o mundo para Satanás e opor-se a Cristo. É descrito como aquele que foi e não é, e está prestes a subir novamente. Essa frase se refere à falsa morte e ressurreição do anticristo. A suposta ressurreição do anticristo e a rápida destruição do falso sistema religioso chocarão o mundo. Vamos continuar lendo o versículo 9. Isto para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. A declaração do anjo, a mente que tem sabedoria, convida João e seus leitores a prestarem atenção ao que se segue. Esta rara expressão apresenta um aspecto difícil e complexo desta visão. Será necessário muito discernimento espiritual para entendê-lo, e talvez apenas aqueles que estão vivos naquela época o entendam completamente. O primeiro aspecto principal da visão que devemos entender é que as 7 cabeças da besta no versículo 3 representam 7 montanhas nas quais a mulher está sentada. Agora bem, a respeito da Grande Babilônia na interpretação teológica, tem sido objeto de debate e de várias interpretações ao longo do tempo. Aqui estão algumas das interpretações mais comuns. Primeiro, a Igreja Católica Romana. Muitos reformadores protestantes, como Martinho Lutero e João Calvino, interpretaram a prostituta da Babilônia como uma representação da Igreja Católica Romana, que acusaram de corrupção, idolatria e apostasia. Nesta interpretação, a prostituta simboliza uma igreja que caiu na corrupção e se desviou da verdadeira fé cristã. Da mesma forma, outros teólogos afirmam que Roma é a única cidade situada sobre 7 colinas, sugerindo que a interpretação da Grande Babilônia no Apocalipse se refere especificamente a Roma. Segundo, sistemas políticos e econômicos corruptos. Alguns estudiosos veem Babilônia como uma metáfora para qualquer sistema político, econômico ou social que se oponha aos princípios de Deus. Isso inclui ganância, injustiça, opressão e idolatria em todas as suas formas. Terceiro, interpretações futuristas. Nas interpretações futuristas do Apocalipse, a Babilônia pode ser vista como uma futura entidade política, econômica ou religiosa que surgirá no fim dos tempos e será destruída por Deus. Quarto, perspectivas alegóricas. De uma perspectiva mais alegórica, Babilônia poderia representar as lutas internas da alma humana, simbolizando as tentações e corrupções que os indivíduos devem superar para alcançar a salvação. Agora bem, como mencionamos, muitos comentaristas associaram as 7 montanhas a Roma, conhecida por ser construída sobre 7 colinas, interpretando a mulher como a Igreja Católica Romana. No entanto, esta interpretação pode ser considerada limitada, e as outras interpretações são excluídas. O contexto sugere que estamos falando de mais do que apenas Roma, uma vez que o Império do Anticristo tem alcance global. Embora Roma seja um centro de influência religiosa, através do Vaticano, entrelaçando-se com líderes políticos e muitas vezes misturando religião e política, também foi responsabilizada pela perseguição de muitos cristãos durante a Santa Inquisição. O Vaticano, em particular, é conhecido por lidar com grandes somas de dinheiro e por influenciar assuntos globais que transcendem as fronteiras da cidade de Roma.
Continuemos lendo os versículos 10 e 11. E há 7 reis. 5 deles caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, deve durar pouco tempo. A besta que era e não é também a 8ª. E ele está entre os 7 e vai para a perdição. Alguns teólogos sugeriram: aqui, as montanhas representam 7 impérios mundiais governados pelos seus governantes. O anjo diz a João que 5 deles caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. Os 5 impérios mundiais dos gentios que caíram são o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Medo-Pérsia e a Grécia. O império que existia naquela época era Roma. O outro que ainda não veio é o último império mundial do Anticristo. Qualquer que seja a interpretação adotada, temos certeza de que o último império descrito no Apocalipse será o governo do Anticristo. Vamos continuar lendo os versículos 12 e 13. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo propósito, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes 10 reis são governantes subordinados que estão sujeitos ao Anticristo, e o seu império parecerá estar dividido em 10 distritos administrativos. É importante notar que estes reis ainda não receberam um reino. Portanto, não podem ser identificados como figuras históricas no contexto atual. A menção de que reinarão por uma hora simboliza a brevidade do seu domínio, que corresponde a um período de 3 anos e meio, segundo a simbologia apocalíptica. Eles têm o mesmo propósito e entregarão seu poder e autoridade à besta. Vamos continuar lendo os versículos 14 e 15. Eles lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. Ele também me disse: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. O plano de ação dos 10 reis, como o de Satanás e do Anticristo, será declarar guerra contra o Cordeiro na Batalha do Armagedon. João ressalta que o Cordeiro os derrotará. A batalha será realmente um massacre. Cristo destruirá completamente as forças que se reuniram contra ele na sua segunda vinda. A razão pela qual todas as forças inimigas do inferno não podem derrotar o Cordeiro é porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Com Cristo, quando ele voltar, estarão os chamados, escolhidos e fiéis, uma indicação que só pode se referir aos crentes. Ele também me disse: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Isto provavelmente alude a uma confederação de 10 nações. Seja qual for sua identidade exata, suas ações são claras. Esta estranha figura governa todos os povos, multidões, nações e línguas do mundo. Isso mostra que o impacto da prostituta pode ser sentido em todo o mundo como resultado de seu relacionamento com a besta. Esta será verdadeiramente uma religião mundial. O significado da prostituta concentra-se em sua conexão com a besta, ou seja, como ela está completamente entrelaçada com a besta e com o governo que ela lidera. Vamos continuar lendo o versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta, estes odiarão a meretriz, e a deixarão desolada e nua, e devorarão sua carne, e a queimarão no fogo. A aliança do Anticristo com o falso sistema religioso não durará.
Finalmente, os 10 chifres, os 10 reis, e a besta, o anticristo, odiarão a prostituta. Depois de ter usado o falso sistema religioso para ajudá-lo a obter o controle do mundo, o anticristo irá eliminá-lo. Ele desejará que o mundo o adore somente. Ele se voltará contra a prostituta e a deixará desolada e nua, e ele devorará a sua carne e a queimará no fogo. Esta linguagem gráfica de extrema violência é usada para deixar claro que o anticristo e seus capangas destruirão completamente o falso sistema religioso. No final, o anticristo não tolerará nenhuma forma de adoração que não seja a sua. Vamos ler 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, tanto que ele se senta no templo de Deus como Deus, mostrando-se como Deus. O anticristo se oporá violentamente a qualquer forma de adoração divina e entronizar-se-á no templo de Deus em Jerusalém. Por mais que Daniel e Jesus mostrem que esta ação blasfema do anticristo ocorre em meio ao período da tribulação, aqueles que se recusarem a adorá-lo serão perseguidos. Muitos morrerão como mártires. Assim o anticristo conclui a sua aliança com a Babilônia, com a destruição depois de a ter utilizado para os seus próprios fins. Uma vez que já não precisa dela, revela o seu verdadeiro propósito de ser adorado, o de ser o centro da religião. Alguém disse uma vez: o diabo paga mal a quem o serve. Em contraste, Cristo é um bom mestre que tem grandes recompensas para seus filhos. Continuemos lendo os versículos 17 e 18. Porque Deus colocou em seus corações para executarem o que ele queria, concordar e dar o seu reino à besta, até que as palavras de Deus se cumpram. E a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O julgamento enviado contra a Babilônia religiosa foi ordenado por Deus. Às vezes, Deus usa um grupo maligno, neste caso, os 10 reis, como instrumento de julgamento contra outro grupo maligno, neste caso, a Babilônia religiosa. Isso acontece com bastante frequência na Bíblia. O apoio político que esses 10 governantes fornecerão ao anticristo será ordenado por Deus. Mas as ações de interesse próprio e inspiradas por Satanás estão precisamente dentro do propósito do plano soberano de Deus. Na realidade, foi Deus quem colocou nos corações dos seguidores do anticristo a execução do que Deus queria, dar o seu reino à besta. O poder de Deus está por trás da destruição e consolidação do império do mal. Como sempre, Satanás é o instrumento dos propósitos de Deus. O governo unificado do mundo, tão almejado pelos humanistas, terá finalmente chegado, apenas para ser destruído numa ação poderosa de julgamento divino. Cada profecia da vinda de Cristo e do estabelecimento do seu reino será completamente cumprida. O mundo receberá exatamente o que pede: uma religião sem Deus e um governo sem Deus. Finalmente, embora o cumprimento final destas profecias ocorra após o arrebatamento da igreja, o mistério da iniquidade já está se revelando hoje. Portanto, devemos ser cautelosos com movimentos religiosos que corrompem o evangelho. Babilônia, a grande cidade corrupta, está condenada a ser destruída por Deus, que causará uma crise econômica devastadora através de uma aliança entre o anticristo e o falso profeta. Os reis da terra, com inveja da Babilônia, juntar-se-ão à besta para destruí-la. Esta queda é apresentada no livro do Apocalipse com a certeza de que já foi decidida por Deus. A mensagem para os cristãos é clara: eles devem evitar a influência da Babilônia e buscar uma vida em uma cidade espiritual mais elevada. O primeiro aviso é que a Babilônia está cheia do sangue dos mártires, indicando que numa cidade imoral não há lugar para os justos. O segundo aviso é um chamado para deixar a Babilônia para não compartilhar seus pecados e pragas, já que seus crimes chegaram ao céu. O terceiro aviso é sobre a religião emergente, um movimento que mistura diversas crenças e dilui a verdade bíblica, promovendo uma abordagem relativista que distancia os crentes da verdadeira fé cristã.
É essencial que os cristãos permaneçam firmes em suas crenças, resistam às doutrinas enganosas e busquem a sabedoria de Deus para permanecerem fiéis à verdade do Evangelho. Obrigado por se juntar a nós. Até a próxima. Que Deus te abençoe.